vamos para a aula 2 desse curso, Vender Mais com a Internet. Nessa aula 2 nós vamos falar da continuidade na aula 1, então se você não assistiu por completo a aula 1, aconselho você a retornar lá. Se você tem dúvida, manda mensagem no nosso grupo no WhatsApp. Se você ainda não está participando, acesse o link, estou deixando de novo aqui na descrição para você não perder essa oportunidade. E se não solicitou a sua consultoria gratuita, solicite ela, que é interessante que você já receba essa consultoria ao mesmo tempo que você está fazendo esse curso. Por quê? Porque aí você consegue aprender e já ir colocando em prática os conselhos que nós vamos dando na consultoria, uma consultoria onde nós vamos realmente analisar a sua estratégia, o seu tipo de produto especializado, personalizado para você. Só para a gente relembrar, na aula 1 a gente aprendeu a definir o local correto de se veicular o anúncio e também a forma que você consegue encontrar a persona, que é investindo em AdWords, e trazer a sua persona, o seu perfil, para conhecer e saber que você existe, conhecer as suas mídias digitais, ok? E na aula 2 nós vamos falar sobre como conquistar a atenção desse público que você trouxe. Porque essa aula aqui nós vamos falar do segundo pilar. Lembra, na aula passada nós falamos do primeiro pilar, que é o tráfego, e nesta aula nós vamos falar do segundo pilar, que é o pilar de engajamento, tá? O que é engajar? O que é engajar o seu cliente? É justamente conquistar a atenção dele. Como é que isso é feito? Vou usar a analogia de um namoro. Por exemplo, quando você inicia, você vai à procura de um namorado, uma namorada, que você faz? Você chega, você começa a analisar, você começa a pegar um relacionamento, você quer a primeira fase, né? Você começa a fazer aquela pessoa que você está interessada saber que você existe. Em primeiro lugar, ela precisa saber que você existe. É a mesma fase da aula passada. Nós precisamos primeiro definir quem a gente quer, que é a persona, não é? E aí você vai procurar essa pessoa e fazer ela entender, fazer ela saber que você existe. Primeiro passo. Foi a aula passada que nós fizemos isso, como fazer isso no digital com o seu cliente. Agora nós vamos chegar para uma fase um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque é aquela fase onde você fala para a namorada ou para o namorado, me passa o seu telefone. É aquela fase onde você consegue o contato desse seu cliente, tá? Primeiro você trouxe ele, agora você vai conquistar a atenção dele. Ele soube que você existiu, agora você vai conquistar a atenção dele e vai pedir para ele, me passa seu telefone. Primeiro, você precisa ter uma afinidade com esse cliente, tá? Ninguém passa o telefone para qualquer um. Ninguém vai chegar na sua rede social e vai lá deixando o seu e-mail, seus contatos. Ninguém faz isso, tá? Assim como também não é no namoro, não é? Então, você precisa trabalhar um conceito importante que é a afinidade com o seu cliente. Lembra que na primeira aula a gente falou não dá para obrigar o seu cliente vir até você obrigado à força? Realmente não dá, mas você pode atrair ele. Como é que eu consigo fazer isso com o meu cliente? Primeira coisa, eu vou usar uma analogia que o Érico Rocha utiliza. Você pode, de várias formas, alcançar o seu cliente. Primeiro, você pode fazer como um caçador de borboleta. Você sai com aquela redinha, caçando a borboleta e tentando pegar ela. Ou você pode usar uma estratégia diferente. Ao invés de você sair correndo atrás da borboleta, você pode criar um jardim. Um jardim, que é o local que a borboleta gosta, e colocar ali plantas que atraiam essas borboletas. Cleito, ficou meio confuso. Vamos entender direito. Você pode criar o jardim. Esse jardim que eu digo é as suas mídias digitais. O seu Instagram, o seu Facebook, o seu Google Meu Negócio, as suas redes. Esse é o seu jardim. Você vai criar de que forma? Vai criar de uma forma que agrade o seu cliente. Você precisa da sua persona, porque aí você vai conhecer o que ele gosta, o que ele entende como sonho, o que é sucesso para ele. Você vai saber os gostos dele, o meio que ele vive. E com essa descrição da sua persona, você vai conseguir aqui definir um jardim.
que seja agradável para ele, ou seja, definir um site com usabilidades que atendam à necessidade da sua persona, do seu cliente. Agora, você precisa plantar nesse jardim flores que atraiam as borboletas. Então você vai fazer o quê? Criou o jardim com o estilo que o seu público gosta. Aí você vai fazer o famoso content marketing. O que é isso, Cleito? É o marketing de conteúdo. Que é aí que entra os posts, entra os artigos. E o que é esses artigos? O que são esses posts? São plantas, flores que você vai plantar no seu jardim para atrair e fazer o seu lead, o seu cliente gostar de você e dedicar uma atenção para você. Poxa, eu lá na persona entendi que o meu cliente prefere ouvir do que ler. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer conteúdos audiovisuais para ele. Então você vai definir isso e aí você vai começar a fazer a fim de agradar essa persona. Vai colocar conteúdo, aí entra o conteúdo. E tem que ser um conteúdo inteligente, não é um conteúdo normal, tá? Não é pipocar conteúdo lá, é conteúdo inteligente que siga o que a gente falou lá na primeira aula, uma linha editorial. Você pode pesquisar no Google, achar alguns modelos, faz um calendário de publicação com ideias que realmente o seu público goste, que claro, não vai, Cleito, eu não vou conseguir definir exatamente a minha persona, isso é normal, tá? Você não vai conseguir saber exatamente tudo, tintim por tintim dela, mas você precisa ter o mínimo de noção possível para você fazendo testes. E aí sim, com testes, comprovando aquilo que você pensou. Mas você tem que ter um norte. Então pense nisso, descreva isso e aí comece a preparar conteúdos que aquele público goste. Beleza? Coloque esse conteúdo num calendário de postagens, tá? Com diferentes horários de publicações, para que você consiga atingir o seu público com o que ele gosta na hora e no veículo de comunicação que a gente definiu lá na primeira aula, que ele gosta. E nessas flores nós temos que usar algumas coisas que atraem. São que a gente chama de gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São frases, são palavras, são uma forma de abordagem que você ativa algumas conexões no cérebro do seu cliente, do seu lead, que vai fazer ele querer mais, ele desejar mais, pular algumas etapas e fazer ele chegar mais fácil naquilo que você quer. Vamos dar um exemplo. Existe um gatilho chamado oportunidade e existe um outro gatilho chamado medo. E eu vou abordar esses dois, mas existem inúmeros e eu vou deixar aqui na descrição dessa aula uma lista com todos os gatilhos que você pode estar pesquisando, como fazer eles no meio dos seus conteúdos para que você consiga uma maior atenção do seu público. Primeiro, a gente vai falar de oportunidade. Oportunidade é o quê? Por exemplo, um post, como vender mais gastando menos. Você está jogando numa frase uma oportunidade para a pessoa passa a ter mais atenção naquilo porque é uma oportunidade que eu tenho. Uma frase de impacto que você chama a atenção daquela pessoa. Mas quer uma que dá bastante resultado, é uma que chama medo. O medo dá um resultado legal. Por quê? Porque por si só, por natureza, nosso cérebro se preocupa com medo, se preocupa com ameaça. Se tiver uma oportunidade e uma ameaça, o cérebro vai, em primeiro lugar, se proteger da ameaça. Então, o que vai mais chamar a atenção dele é a ameaça. E o que é esse medo? Como que se usa um gatilho de medo? Vou dar alguns exemplos que eu anotei aqui para você de nomes, de frases de impacto que você pode utilizar, né, no meio desses conteúdos seu para motivar, fazer com o seu cliente, influenciar o seu cliente a tomar uma ação, que talvez seja deixar um e-mail para que você possa realizar a sua prospecção. Um exemplo de medo: 15 erros que você irá cometer na sua primeira compra que te trará prejuízos. Pronto,
Você viu isso lá, você vai querer saber quais são esses erros para você não cometer. O seu cérebro automaticamente vai falar, lê isso aí, para a gente não cometer esse erro. Então você chamou a atenção, você conquistou a atenção daquela pessoa naquele momento. Ela vai entrar para saber o que você tem a dizer. Outro exemplo, assista esse vídeo antes de cometer esse erro. Coloca lá. Assista esse vídeo antes de cometer esse erro. O cérebro vai destinar, é natural, vai destinar atenção nisso. Oportunidade é legal, a pessoa aborda bastante, existe um monte de outros gatilhos que você pode estar utilizando para fazer o seu jardim aí ter bastante conteúdo que atraia o seu público. Tá? A sua persona que você definiu. Então, aprenda a utilizar os gatilhos mentais que vão te dar muito resultado. Estou deixando o link aqui, a lista, para você estar vendo e pesquisando todos eles e se inteirando sobre isso e utilizando. Por isso que só pipocar conteúdo não resolve. Tem que ter uma linha, tem que ter uma estratégia por trás dele para você levar ele até um lugar. O objetivo aqui é você conseguir conquistar a atenção dele, oferecendo algum conteúdo, oferecendo alguma coisa para que ele possa entrar em contato com você, para que ele possa deixar, por exemplo, um meio de contato, seja ele um telefone, seja ele um e-mail, seja ele uma rede social, para que você, a partir de agora, consiga estabelecer um relacionamento mais próximo com o seu cliente, tá ok? Lembrando, ficou dúvida nessa aula, entra ali na descrição, tem um link do nosso grupo no WhatsApp, acessa lá e você vai tirar suas dúvidas comigo, tá ok? Leia nossos artigos no blog, leia nossas redes sociais, acompanhe ela, curta, comente, compartilha, se interaja lá e eu tenho certeza que você vai complementar muito esse conteúdo que nós estamos transmitindo para você. Entra em contato conosco, solicita consultoria, beleza? E a gente vai te ajudar. Terminou esse vídeo? Vá planejar a sua linha editorial. Vá ver as flores que você precisa plantar. Analise a sua persona que você fez na aula anterior e planeje a sua linha editorial. Lembrando, tudo isso aqui, você não vai jogar lá simplesmente por jogar. Você vai jogar lá e por trás disso a campanha de AdWords. A campanha que você vai fazer impulsionando esses conteúdos para que eles cada dia mais consigam encontrar, consiga trazer cada dia mais leads para você. Tá? Não é do dia para a noite que você vende. Conscientize ele, fale da importância do seu produto, fale de como seu produto pode resolver o problema. Não foca no produto, foca na transformação. O que é isso, Cleito? Foca no resultado, na solução que o seu produto traz. Por exemplo, Steve Jobs, quando ia vender o iPhone, ele não falava quantos gigas tinha, qual eram as configurações. Ele falava, olha, aqui nesse produto você tem o álbum completo dos Beatles no seu bolso. Então foca na transformação, foca no resultado, foca no desejo, se o seu produto é o desejo, ou foca na necessidade no Google, se o seu produto é necessidade. Aplique isso e a gente se vê na aula 3 desse curso com mais informações para agregar valor para você.